Bom, então, transtornos alimentares. Transtornos alimentares lá no DSM, ele começa com outros transtornos, né? A divisão que eu fiz foi tentar fazer um recorte dos principais transtornos. E, geralmente, quando a gente vai ler o DSM e que você vai pegar o capítulo, não necessariamente o primeiro transtorno é o transtorno mais proeminente, que permite uma compreensão mais clara. Sempre tem um transtorno ali que ele é mais típico da situação. Então, o transtorno mais típico dos transtornos alimentares é a anorexia, que nós vimos na semana passada. Quando você compreende a anorexia, fica fácil compreender a bulimia e depois mais fácil ainda compreender a compulsão alimentar. Né? A gente viu na semana passada que a anorexia, aquele prefixo an, que vem do grego, é a negação, né? É o não. Então, na anorexia, a gente tem o quê? A não ingestão. A gente tem a pessoa ali com uma ingestão reduzida de nutrientes, de tal forma que ela vai definhando. E a gente viu lá na anorexia que a alteração da imagem corporal dela, né, essa percepção da imagem corporal está alterada. A pessoa está definhando, mas ela não consegue ter essa percepção da imagem corporal, ela ainda se enxerga gorda. O tema, né, a preocupação com o peso é proeminente. E aí, só que lá na anorexia, né, nessa negação, o que ela faz? Ela para de comer. Aí aqui hoje a gente vai falar da bulimia nervosa, né? E a gente vai entender a bulimia, ela caminha muito próximo da anorexia, só que com algumas questões diferentes. Lá na anorexia, a pessoa não comia. Aqui na bulimia, ela come. Na anorexia, tinha um tipo de anorexia lá em que havia a presença de compulsão alimentar e comportamentos purgativos, né? E a gente fez até o diagnóstico diferencial. Só que, mesmo a pessoa comendo lá na anorexia, nesses casos em que há compulsão alimentar, ela está sempre abaixo do peso. E aí o índice para peso é o indicado pela Organização Mundial da Saúde, que é o IMC. IMC abaixo de 17 já é uma questão da pessoa estar abaixo do peso, e aí quanto menor esse índice, mais grave. Então, na anorexia, a pessoa está abaixo ali daqueles 17. Aqui na bulimia, a gente não tem esse problema, a pessoa está no peso. Geralmente ela está com peso correto, talvez um pouquinho acima daquele índice de massa corporal, mas não é um caso de magreza. Então, o que a gente tem de pontos chaves? Ó, episódio recorrente de compulsão. Ponto-chave da bulimia: a pessoa tem compulsão alimentar, ela come. O relato do seu cliente não acompanha a compulsão alimentar, não é bulimia. Isso aqui é um critério para definição do diagnóstico. Tem compulsão alimentar. Comportamento compensatório, inapropriados, recorrentes para impedir o ganho de peso. Segundo ponto-chave, ó, a pessoa está lá comendo de forma compulsiva. Então, ela comeu muito, além das necessidades físicas do organismo. O que ela faz para compensar? Aí entra comportamentos compensatórios. Ela vomita, geralmente ela vomita. Ela usa algum laxante, ela usa alguma medicação, ela faz exercício físico de forma extremamente exagerada. Então, eu tenho compulsão e eu tenho uma compensação dessa compulsão, e essa compensação é disfuncional. E o terceiro ponto, autoavaliação indevida, influenciada pela forma e pelo peso corporal. Autoavaliação indevidamente influenciada. Aqui tem uma distinção lá da anorexia. Na anorexia, nesse ponto, era
a alteração da percepção da imagem corporal. A pessoa era magrinha, se olhava no espelho e percebia sua imagem como gorda, né? A realidade é que ela estava extremamente magra. Aqui eu não tenho essa alteração da percepção. O que eu tenho aqui é o quê? A autoavaliação que a pessoa faz é dependente muito do peso. Então, a autoestima dela é extremamente dependente do peso. É uma pessoa com autoestima insegura e atrelada ao peso. Se ela percebe que teve um ganho pequeno do peso, ela tem uma perda grande da autoestima. E ela tenta recuperar essa autoestima com comportamentos compensatórios. Tranquilo? Tranquilo. E aqui, assim, essa questão da etimologia do termo, às vezes ele ajuda a gente fixar, porque o DSM tem vários transtornos na clínica eu preciso puxar rápido, né? Ter esse pensamento clínico rápido. Na anorexia, o an ali era de negação, não comer. Aqui, na bulimia, eu tenho, vem do grego também, esse bus, que vem de boi, e esse limos, que é de fome. Fome de boi. Come um boi. Então, quando eu estou falando de bulimia, estou falando de alguém que come um boi, mas ela compensa. Como que ela compensa? Vomitando. Com isso, ela mantém o seu peso constante. Ela não está abaixo do peso. E ela também não está ficando obesa. Só que aí aqui a gente começa a ter o problema, né? Que é o comportamento compensatório da pessoa. E essa compulsão alimentar também, por ser uma compulsão, se torna muito problemático. A pessoa pode ter, inclusive, questões ligadas à saúde por causa da ingestão em excesso de alimento. E aí você imagina, por exemplo, o vômito, a arcada dentária da pessoa, o esôfago, constantemente ali em contato com aquele líquido ácido. Então, ela tem uma série de prejuízos ligados à saúde, saúde física, né? Bom, um episódio de compulsão alimentar é definido como a ingestão, em um período de tempo determinado, de uma quantidade de alimentos definitivamente maior do que a maioria dos indivíduos comeria em um mesmo período de tempo em circunstâncias semelhantes. Então, o que é a compulsão alimentar? Olhando para a compulsão alimentar, comer em excesso está além da média normal. A pessoa ela senta para comer e você percebe que ela come, ela já saiu do ponto de saciação e ela continua comendo, né? E aí por ser compulsão é aquele comportamento que se repete e a parte volitiva, deliberativa fica prejudicada. Veio um impulso e pula a deliberação, né? Então, se torna como se fosse um ritual. Ela não escolhe fazer aquilo. Ela é compelida a, a fazer. Uma ocorrência de consumo excessivo de alimento deve ser acompanhada por uma sensação de falta de controle. Por quê? Porque é uma compulsão. Se ela comeu e ela tem essa sensação de controle, não caracteriza muito uma compulsão. Ela comeu porque ela quis. No caso da compulsão, não. A pessoa tem essa sensação de perca de controle. Por quê? Porque veio o impulso, pulou a fase da deliberação e foi o comportamento. Aí, geralmente, no caso da compulsão, o que a gente tem? A pessoa executa, lá, comeu muito, se sente culpada, e aí uma forma de compensar, vomitar.
né? Ou outro estilo de compensação. Durante episódios de compulsão alimentar, os indivíduos tendem a consumir alimentos que evitariam em outras circunstâncias. Aqui tem uma relação muito próxima das dietas disfuncionais. Muitos transtornos alimentares estão relacionados a algumas dietas disfuncionais que a pessoa começa a seguir, porque está na internet, passou ali ou aqui, né? Só que a pessoa entra em uma restrição alimentar muito grande e ela se priva de algumas coisas que são gostosas, mesmo muitas vezes não sendo nutritivo, né? E aí ela entra em uma situação de privação muito grande. E aí, durante o episódio de compulsão, o que ela faz? Ela toma o pote de sorvete inteiro, porque a dieta dela foi tão restritiva que, de repente, ela não aguenta, explode, vai lá e come 3 hambúrgueres. Então, durante o episódio de compulsão, geralmente, aquele proibido que a pessoa evitava para tentar manter o peso é onde ela se perde ali no controle. Ela perde o controle, por isso que essa sensação de controle e come até quando realmente não tem condições de continuar comendo. Sente culpada, compensa. Indivíduos com bulimia nervosa, em geral, sentem vergonha de seus problemas alimentares e tentam esconder seus sintomas. Ó, eu comi muito, aí eu me sinto culpado, percebo que eu perdi o controle. O que que eu vou fazer? Geralmente eu vou escondido no banheiro e vomito sem ninguém ficar sabendo. Às vezes passa desapercebido da família por muito tempo, porque a pessoa ela tende a ocultar a estratégia de compensação dela por vergonha. Se vocês quiserem pontuar alguma coisa, fique à vontade. Quem quiser vai interagindo, eu vou caminhando. O antecedente mais comum da compulsão alimentar é o afeto negativo, né? Isso aqui a gente vê muito em filme. Sabe, a pessoa se brigou com o namorado, o que que ela faz? Geladeira, né? Então, essa presença de afeto negativo geralmente antecede a compulsão alimentar. E aí a compulsão alimentar, ela vai entrar como uma estratégia de evitação mesmo. Ela come para evitar aquele afeto negativo, aquele sentimento que está incomodando. Outros Você falou gatilhos. aí, ô Márcio, Vai lá, pode falar, já, Fernando. já faz bastante tempo que eu não como McDonald's, Bob's, essas coisas, né? Uhum. Você falou aí, eu tô com vontade de sair aqui agora e comer um cheeseburger. Uns 3, né, Fernando? Porra. É. Outros gatilhos incluem fatores de estresse interpessoal, às vezes o ambiente da pessoa é um ambiente muito estressante, mas também está ligado ao afeto, né? Restrições dietéticas, aquilo que eu disse, assim, às vezes você está se privando tanto em ter uma dieta tão alucinada que você acaba descompensando e caindo em um processo de compulsão. Sentimentos negativos relacionados ao peso normal. A pessoa está dentro do peso, mas não se sente satisfeita. A forma do corpo, né? Então, sociedades que valorizam muito um corpo escultural têm uma prevalência maior, é claro, de transtornos alimentares. Tédio. Sabe quando você está em casa, assim, sem fazer nada, não sabe o que que você faz? Primeira coisa que pensa, que tem na geladeira. Então, são os gatilhos, né? Que a pessoa enfrenta, só que ela não vai lá e abre a geladeira e come alguma coisinha. Ela vai lá e come a geladeira inteira. Depois se sente culpada. A compulsão alimentar pode minimizar ou aliviar fatores que precipitam o episódio a curto prazo, mas a autoavaliação negativa e a disforia com frequência são consequências tardias.
todo comportamento de evitação, toda fuga, a curto prazo, ela gera uma satisfação do sujeito, porque naquele momento anestesiou, aliviou, fugiu, né, da aflição, mas a longo prazo que a gente tem o problema. Inicialmente, gente, a compulsão se instala, né? Então, inicialmente, não é uma compulsão, só que a pessoa repete tanto, estou estressado, estressado, como. Chega um ponto que a parte da deliberação começa a falhar. E aí a minha parte de controle mesmo começa a falhar. Comportamentos purgativos. Vomitar é o comportamento compensatório inapropriado mais comum. Os efeitos imediatos do vômito incluem alívio do desconforto físico e redução do medo de ganhar peso. Em alguns casos, vomitar torna-se um objetivo em si. A pessoa executa tanto aquele comportamento, aquela rotina, que ela começa a ter prazer pelo próprio vomitar. Então, o vomitar, ao invés de ser uma estratégia para diminuir a culpa de ter comido muito, se torna um objetivo em si. E isso torna ainda mais difícil o tratamento, né? E o indivíduo comerá excessiva e compulsivamente a fim de vomitar, ou vomitará depois de ingerir pequenas quantidades de alimento. Por quê? Porque o vômito agora se tornou o objetivo principal. Então, indivíduos com bulimia nervosa estão geralmente dentro da faixa normal de peso ou com um pouquinho de sobrepeso. Então, eles estão ali, né? 17 não é considerado magreza leve pela OMS, e IMC 18 acima é considerado dentro do peso. Então, a pessoa está dentro do peso de 18 a 30. Acima de 30 é considerada obesidade. Ela pode estar com sobrepeso um pouquinho, mas ela está dentro da faixa normal. A bulimia começa na adolescência ou na idade adulta jovem, a manifestação inicial antes da puberdade ou depois dos 40 anos é incomum, mas tem casos de bulimia em crianças, né? Mas esse caso geralmente é ligado à pré-adolescência, quando essa avaliação do outro começa a ser muito importante. Depois dos 40 anos também pode estar ligado a algum outro diagnóstico, talvez o diagnóstico diferencial aqui possa ser mais relevante do que o caso da bulimia. Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que eventualmente ela provoca o vômito, é considerada uma bulimia? Ou ela tem que ter uma frequência Tem que ter uma sempre? Como frequência. E que... esse eventualmente seria como, assim? Por Quanto exemplo, eu tenho uma tempo? paciente que um dia ela me falou, eu não sei o que, aí eu não sei, eu nunca fiz isso, mas eu fui lá e provoquei. Eu comi e fui lá e provoquei uma vez. Uhum. Já é um quadro que pode estar desencadeando? Não é um quadro, né? Mas todo mundo que está em um quadro de bulimia começou pela uma primeira vez. Uhum. Você percebe que esse é um comportamento característico que está pintado na mídia e muitas vezes a mídia romancia a bulimia, como a garota bulímica, e o adolescente espelha. Quando ela te diz isso, ela tá relatando um comportamento bem característico, que é comi muito, me senti culpada, vomitei, mas foi só a primeira vez. A Nunca fiz compulsão, isso. nunca fiz isso, Mas, mas fez, né? mas fez. E aí o que é o preocupante é assim, a compulsão, ela se instala assim. Então, se a pessoa não repetir o comportamento, tudo bem, mas se ela começar a desenvolver aquilo como uma estratégia de enfrentamento, de compensação, vai virar um quadro de transtorno alimentar. Sim, porque ela Aí, ela é obesa. olha só, para Ela você ver, tem no caso da 18 obesidade. anos, Uhum. obesidade, 18 Tá anos. vendo tanto que é propício, né? Aham. Ela tem a luta contra o peso e muitas vezes as estratégias que ela está utilizando ela não está tendo resultado e ela é obesa, quer dizer que ela tem uma ingestão de caloria por vários fatores, pode ser inclusive fatores biológicos, mas ela tem uma ingestão de caloria em excesso, além do que ela consegue Excesso. gastar, por isso que o corpo está acumulando, e de repente ela se depara com uma estratégia. Bom, eu posso comer tudo que eu quero, basta
vomitar. Isso. O custo aqui da resposta é baixo, Uhum. né? Então, a preocupação é só acompanhar mesmo para ver se não Acompanhar. desencadeia. Acompanhar se não desencadeia, né? Tá bom, Márcio. Obrigada. Ó, na anorexia, a gente viu lá 0,4 da população mundial. Na bulimia, de 1 a 1,5% da população mundial. Isso aqui é muita gente. E aí é a mesma coisa, predominância feminina, 10 para 1. Cada 10 mulheres, um quadro de homem. E o homem ainda está ligado a alguma profissão que valoriza aquele corpo X, um modelo, né? É um dançarino. Então, tá muito ligado a esse contexto social que cobra um determinado tipo de corpo. Bom, então, assim, pensando em prevalência, é um transtorno que é fácil de a gente deparar com ele na clínica, principalmente em quem atende em grandes centros urbanos, que é um transtorno ligado muito a essa pressão social, a cultura, né? Cultura que valoriza o corpo, né? Fatores de risco. Os fatores de risco são os mesmos fatores da bulimia, da anorexia. Posso ter algumas questões temperamentais que influenciam, por exemplo, a compulsão, né? Então, se eu tenho traços obsessivos, a compulsão ela é um padrão obsessivo. Então, eu posso ter alguma questão temperamental, eu posso ter o ambiente, né? O contexto de uma grande cidade, o contexto de uma profissão de modelo, contexto de uma família que constantemente me diz que eu estou gorda. Eu posso ter questões genéticas relacionadas à questão do controle do peso, dificuldade para controle do peso, né? Então, eu tenho uma série de fatores de risco. Vamos já para os critérios. Critério A, sempre critério ouro. Critério ouro, episódio recorrente de compulsão alimentar. Primeira coisa para definir bulimia, tem compulsão alimentar? O episódio de compulsão alimentar é caracterizado pelos seguintes aspectos. O que é a compulsão? Ingestão em um período de tempo determinado, dentro de cada período de 2 horas, por exemplo, de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria dos indivíduos consumiria no mesmo período sob circunstâncias semelhantes. Então, tem uma ingesta significativamente maior num período de tempo. Segundo ponto, compulsão. Ingere muito na presença de uma compulsão, sensação de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio, sentimento de não conseguir parar de comer ou controlar o que e o quanto se está ingerindo. Lembra lá quando nós vimos os transtornos obsessivos compulsivos, que a pessoa não conseguia parar o ritual? O ritual vinha como resposta a uma obsessão, né? Qual que é a obsessão aqui? Eu vou engordar, eu vou ganhar peso. Qual que é o comportamento compulsivo? Vomitar. Então, o comportamento compulsivo, geralmente a pessoa não consegue frear ele. Por isso que é um quadro compulsivo, né? E aí, critério B. Então, critério A, ingestão exagerada, compulsão. Critério B, purgação, comportamento compensatório, né? Laxante, diurético, exercício em excesso, geralmente é o vômito, tá? Tempo, vamos pensar no tempo. A compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios inapropriados ocorrem, em média, no mínimo uma vez por semana durante 3 meses. Aí, Rosana, para fechar diagnóstico. Então, uma vez por semana durante 3 meses, no mínimo o que é pedido para fechar um diagnóstico. Ótimo. Autoavaliação, que é a questão de como que a pessoa se percebe, a autoestima dela. A autoestima é dependente da imagem corporal. E o diagnóstico diferencial, né? A perturbação não ocorre exclusivamente durante o episódio de anorexia nervosa. Ela não tem a compulsão só durante a anorexia. Eu preciso diferenciar a bulimia da anorexia, que são os dois transtornos que mais caminham juntos. Então, a anorexia, eu lembro, ela está abaixo do peso,
IMC de 18 acima, peso normal. 17, peso levemente baixo, e aí vai descendo até ali os 13, 12. Então, ela está abaixo do peso, ela tem a imagem corporal alterada? Tem. Ela tem a compulsão alimentar e o comportamento compensatório, mas ela está abaixo do peso e com a imagem corporal alterada. Então, ela está retirando caloria, ela está ficando anoréxica. Ela não está abaixo do peso e ela percebe corretamente a sua imagem corporal. Peso normal, e ela está o quê? Forçando muito, comendo muito e se regulando com a compulsão, com o comportamento ali purgativo, bulimia. Bom, perguntas? Ô, Márcio, pô, são 112 milhões de pessoas, né? 1,4% É da muito, população né? mundial. É muito. Meu E Deus. você pensar assim que nem sempre é diagnosticado corretamente, né? Então, a Ainda gente tem isso, né? tem isso, né? Então, tem que levar isso em consideração. E para fechar esse diagnóstico também, Márcio, tem que ser com um acompanhamento com um psiquiatra ou um endócrino para fechar os. Você consegue fechar esse diagnóstico. Ah, E você, como psicólogo, você pode fazer o diagnóstico, né? Então, você consegue fechar o diagnóstico. O que você não vai fazer sozinha é o tratamento. tá. E aí, o que pode acontecer, assim, talvez você tenha dúvidas se essa questão do peso está abaixo do peso ou se não. Mas a questão da avaliação, ela é clínica. Não tem Uhum, exame. Se você encaminha para o uhum, médico, ele vai verificar outras questões, como é que está ali a questão da massa corporal, se ela tem algum refluxo, se tem alguma outra questão estomacal que está por trás, alguma coisa nesse sentido. Mas o quadro, o diagnóstico é clínico. Ou um psicólogo ou um psiquiatra não vai mudar nada. Um psiquiatra ele vai fazer um diagnóstico clínico, que é avaliar a uhum. parte de sinais e sintomas, né? Sinais e sintomas. Aí quando eu for tratar, eu vou precisar de uma nutricionista, vou Aham, precisar de um acompanhamento com endócrino para ver como é que está essa regulação hormonal, talvez com algum clínico geral para acompanhar essa parte de refluxo ou essa parte também de estomacal, se está tudo tranquilo. Eu não vou conseguir acompanhar sozinho. E principalmente assim, ó, por que que um clínico geral é importante? Se a pessoa comer, a compulsão alimentar, se ela comer muito, ela pode se estourar por dentro. Ela não vai estourar uhum. por dentro, mas tem um adoecimento ali, que eu não me lembro de cabeça o nome, que ela pode vir a óbito. Nossa. É como se o estômago dela ali rompesse. Ele não vai Aham, romper, mas é algo nesse sentido. Então, tem um risco clínico para a saúde muito característico em todos os transtornos alimentares. Por isso que a gente precisa da presença do médico para que, né, a 4, 6 mãos ali, você faz o acompanhamento psicológico. Às vezes a pessoa está com um quadro de ansiedade muito grande, está influenciando, entra com a medicação no psiquiatra, e aí às vezes ela precisa de alguma reposição hormonal e assim por diante. Bom, vamos. É. Deixa eu, Márcio, só uma vai coisa. lá. Pô, mas é muita gente mesmo. Eu tô aqui abismado, porque é um Japão inteiro, né? Metade do Brasil. É, Pô, é. cara. Por isso que assim, Foi. você vê muito filme, né? Quando os filmes começam é um tema constante no filme, é porque é um tema constante e você percebe essa pressão. A sociedade que nós vivemos, esse é um produto da sociedade, né? Em grande parte, isso é um produto da sociedade. Então, a sociedade que nós vivemos não cobra nada diferente, cobra um corpo perfeito. E, obviamente, que nós não temos um corpo perfeito para entregar. Nenhuma modelo da capa de É, revista tem esse corpo perfeito, né? Porque o eu acho Photoshop que ajuda. eu acho que tem a cobrança do
corpo perfeito e, ao mesmo tempo, em paralelo, o incentivo para o consumo de, né, alimentar precário, né, que propiciam o não corpo perfeito. Então, tem duas forças muito fortes, né? Levando as pessoas à obesidade, quer dizer, enfim, esse conflito enorme de coisas. Por exemplo, eu estou dizendo que eu estou há muito tempo, né, sem consumir, tentando evitar produtos industrializados e tal. Claro que eu consumo, mas não eu evito o quanto possível, né? Então, eu estou há algum tempo, mas veja, às vezes o sabor que você é atraído, quer dizer, o gosto de uma Coca-Cola, o gosto de um hambúrguer, de um cheeseburger, né? Te leva para um caminho que você diz, vou comer um desse e tal, né? Te força um caminho por sabores, né? E que, ao mesmo tempo, são sabores que propiciam uma pioria no seu organismo, no seu corpo, propriamente dito, que depois é cobrado pela sociedade que você devia ter um corpo, né, diferente, um corpo mais saudável, um corpo mais, né, enfim. São duas forças poderosas. Você tem razão, assim, porque você pega as sociedades mais desenvolvidas no capitalismo, as pessoas têm um controle maior do tempo, né? O tempo é precioso, então a alimentação, ela toma tempo. Preparar um alimento toma muito tempo. Aí a comida enlatada ou fast food é um ganho de tempo muito grande, só que obviamente que é uma refeição pobre nutricionalmente e rica em caloria. Os nutrientes para suprir ali tudo que o corpo precisa é pobre, mas te enche de caloria. E Mas isso é o... pode falar. não, só perguntar assim, mas ela também pode estar associada às comorbidades, borderline, ou quando acontecem as questões das autolesões também com adolescente, também pode ter alguma questão aí, não? Pode, aí o diagnóstico diferencial, que eu nem coloquei, sim, mas aí você precisa fazer diagnóstico diferencial. Alguns quadros de depressão, a gente não tem na depressão, transtorno depressivo maior, a desregulação do apetite. Às vezes a pessoa come muito pouco, às vezes ela tem o apetite muito aumentado. Então, você tem na depressão, você pode ter um quadro que talvez você está achando que é uma bulimia, mas é um efeito da depressão, por isso que você tem que diferenciar. O borderline também ele tem essa compulsão muito presente, né, dessa impulsividade. E eu acho que, se eu não me engano, acho que o bipolar também. Deixa eu ver se eu pego ele rapidinho aqui. Então, são, acho que 4 transtornos que eles são mais... Que estão ligados à bulimia ou à anorexia, aos Isso. transtornos alimentares, de forma geral, E né? aí não é comorbidade que a gente está falando, né? A gente está falando de diferencial, que é assim, eu preciso tomar cuidado, porque talvez o que eu estou pensando que é bulimia, na verdade, é um outro Isso, por isso que transtorno. o problema de fechar o diagnóstico com a bulimia pode estar com outro transtorno, exatamente. Então tem que estar atento a isso, né? Tem que estar, tem que estar. Aí você precisa conhecer muitos outros transtornos para saber, assim, né? Se esse aqui está parecendo outra coisa. Aqui, primeiro deles, anorexia, que é muito parecido, precisa diferenciar bem. Transtorno de compulsão alimentar, que a gente vai falar agora, também se diferenciar, porque às vezes é uma compulsão alimentar. Tem uma síndrome que chama Klein-Levin, que é uma síndrome neurológica que leva à alteração e a compulsão alimentar. E aqui a gente está diante de uma questão neurológica. Transtorno depressivo maior e a personalidade borderline. Os diferenciais que você vai precisar ter mais cuidado, mais atenção. É por isso que na bariátrica eles precisam do laudo também, né? Quando vai fazer a cirurgia bariátrica, precisa do laudo psicológico. A bariátrica tem Autorização. envolvido muita coisa, assim, porque a pessoa é um caminho sem volta e ela vai perder um estilo de vida, né? Uhum. Então, assim, Ela vai mudar, que a gente vai migrando, né? Ela para de comer, começa a jogar, começa a beber, ou começa a comprar. então, talvez, é por isso que o psicólogo é muito requisitado, assim, talvez ela não tenha condições de passar pelo procedimento, porque aquele estilo de vida ali, ela não tem condições de ficar sem ele naquele momento, né? Bom, vou encerrar a sala aqui e aí a gente abre ela de novo. Vamos fechar o
de compulsão alimentar, 10 minutinhos eu consigo fechar ele é rapidinho, só critério que eu trouxe, porque semana que vem a gente já entra em outro capítulo, pode ser?